Boa tarde a todos, é muito bom estar aqui. Este livro já foi lançado na Feira do Livro no verão passado, se não estou em erro, mas faz todo o sentido apresentá-lo aqui perante tantas colegas de trabalho, amigos, conhecidos, as pessoas de Macau. Este livro é também para Macau, não é só o resultado de uma investigação que eu fiz no âmbito do mestrado em História, mas é também um projeto que eu quis fazer por Macau, uma terra que eu gosto muito e que me tem acolhido. Eu passava agora a palavra ao Dr. Frederico Rato, que eu convidei para estar aqui por ser uma pessoa muito ligada, não só porque leu o meu livro e mostrou desde o início muito interesse nesta publicação, e é alguém muito ligado à imprensa local, à história da imprensa local, e eu achei que fazia sentido ele estar aqui ao meu lado, a falarmos um pouco deste tema, para depois também abrir o debate a perguntas, a uma conversa. A ideia é que isto seja uma conversa também informal sobre a história de Macau, os jornais de Macau e como foi Macau e um pouco como é ainda. Portanto, eu agora passava a palavra ao Dr. Frederico Rato. Muito obrigado por me ter passado a palavra. André, eu fico-lhe muito grato se não me tratar por doutor. Eu não tenho... É o hábito. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço a todos os que estão presentes. E agradeço também ao Ricardo Pinto e à sua equipa dinâmica que conseguem pôr em pé este festival. À Fundação Oriente também, com esta casa e a simpatia. E à autora que me convidou para fazer esta moderação e que eu faço com todo o gosto e também com os meus parabéns pela sua obra. Eu gostava, antes de mais, de dar uma pequena nota biográfica da autora, Andreia Sofia da Silva. Posso não chamar doutora? Mas está quase. Doutora Prestense. Andreia Sofia da Silva é licenciada em jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é aluna de doutoramento na mesma área e na mesma instituição de ensino. É jornalista do Hoje Macau, do Diário Hoje Macau. Eu diria que é uma infatigável jornalista, porque não há nenhum número em que não venha uma reportagem sua, normalmente de 2, 3 páginas, e de facto é de louvar a assiduidade e a variedade de matérias que aborda à distância para o seu jornal, para o jornal do Carlos Moraes José, que nos dá aqui a honra da sua presença e da sua participação. Muito obrigado, Carlos, também. A jornalista incansável do Diário Hoje Macau é autora também do podcast Macau na Bagagem. Eu estou a socorrer-me da badana do livro, que penso que é muito magrinha relativamente à biografia mais alargada que poderia ser. O podcast de Macau na Bagagem é um projeto pessoal da recolha de testemunhos sobre Macau e as suas vivências. Na área da investigação académica, Andreia Silva tem-se dedicado sobretudo à história de Macau no século XX, com incidência no período do Estado Novo. Viveu em Macau cerca de 10 anos, entre 2011 e 2019. É uma alentejana de Montemoro Novo, a terra do Cromolec, e
como referência à cidade de Évora, como capital do distrito, e o Coromoleque dos Almendros, e eu diria, só para finalizar, que é um exemplo vivo de como Marcau marca as pessoas que cá viveram, ou que cá vivem, ou por cá passaram. A Andreia, embora possa não estar fisicamente em Macau, tem sempre Macau na sua ideia e na sua escrita. E o livro que estamos a lançar hoje, que se chama O Lápis Vermelho, a censura do Estado Novo à imprensa de Macau, reflete justamente isso. A Andreia foi-se embora em 2019, mas nem por isso os temas de Macau deixaram de marcá-la. É o resultado dessa atenção privilegiada que Macau lhe merece, que levou à publicação deste livro. Este livro baseia-se na dissertação de mestrado da mestra e doutoranda Andreia Sofia da Silva e foi editado e lançado em Portugal no ano passado. A autora dedica este livro ao seu saudoso pai e a quem a secundou na investigação. Este livro tem um prefácio do Moisés Silva Fernandes, um renomado professor universitário e investigador de Sociologia Política e de Relações Internacionais. É um profundo conhecedor de Macau, autor nomeadamente da Sinopse de Macau nas relações luso-chinesas e de Macau na política externa chinesa, um transmontano convertido ao Algarve, que eu tenho o privilégio de conhecer e de muito ter falado com ele há algum tempo atrás. De realçar ainda que o Moisés Silva Fernandes, para além da sua especialização em estudos asiáticos, foi também o primeiro diretor do Instituto Confúcio em Lisboa. O Moisés Silva Fernandes faz, portanto, um prefácio à obra e eu não queria antecipar o gozo da leitura e da descoberta e a revelação de factos interessantíssimos relativamente à censura do salazarismo à imprensa de Macau, coletados e investigados pela autora, mas penso que aguça o apetite dos presentes, potenciais leitores, saber que, para além de uma introdução e de uma conclusão, o livro, ora lançado, integra 13 saborosos capítulos que vão desde os efeitos do histórico 123 de 1966 na imprensa em língua chinesa e portuguesa de Macau, até ao braço de ferro entre a Igreja Católica e a Comissão de Censura, passando por exemplos de cortes concretos relativos ao fornecimento de eletricidade, ao problema da habitação, ao jogo, às casas de massagens e ao ambiente político-social, bem como episódios e atuações da censura colonial sobre personagens que a história de Macau do século XX bem conhece, nomeadamente o jornalista Leonel Borralho e um senhor, Manuel Teixeira, de que aqui alguns presentes certamente se recordam e que também conheci, curiosamente, ambos homens de direita, de fortes convicções, atacados pela Comissão de Censura, que era um instrumento de direita, como é evidente. Para os estudiosos ou apenas curiosos das questões ligadas a Macau e ao passado histórico mais próximo ou mais longínquo da nação portuguesa de Macau, este estudo, convertido em livro, é um must, como hoje sei dizer-se, de leitura obrigatório. Está à disposição para compra dos interessados alguns exemplares no Salão Nobre desta casa, deste edifício, que poderão ser autografados e dedicados especialmente pela autora no final desta sessão. A autora a quem
passo agora a palavra para nos dar o testemunho sobre a investigação e a elaboração desta sua obra, a que depois poderá seguir-se uma conversa participada sobre as apreciações e comentários e as questões que os presentes queiram levantar. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Frederico. Bom, eu posso começar pelo início e este trabalho, isto tudo começou, foi uma série de acasos. Portanto, eu vivia permanentemente em Macau e vivi até fevereiro de 2019. Questões pessoais e familiares obrigaram-me a ir para Portugal e a ficar mais tempo do que aquilo que eu pensava inicialmente. E fiquei a trabalhar remotamente, já com o objetivo de... a minha ideia era fazer a cobertura também do que acontece sobre Macau e a China lá, e porque, tendo em conta a minha experiência profissional aqui, sempre senti que, devido à diferença horária e à distância, não é? Havia também coisas a acontecer lá aos quais nós não dávamos a devida atenção, e nós, como imprensa de Macau, em língua portuguesa, eu acho que também temos um bocadinho essa missão, não é? E então a minha ideia inicial foi essa, escrevendo também sobre a realidade local, e é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Mas eu já tinha a vontade de voltar a estudar, e eu sempre gostei muito de história, e a minha vivência em Macau permitiu-me ir sabendo algumas coisas da história de Macau e ganhando interesse. E então eu pensei, eu agora estou em Portugal, vou estar mais tempo e tenho acesso aos arquivos, portanto toda a documentação dos anos da administração portuguesa está lá, e eu pensei, eu agora tenho curiosidade sobre alguns temas, tenho um acesso facilitado, e o assunto da censura do Estado Novo era um deles. Em conversas informais no âmbito da minha atividade jornalística, ouvi muitas vezes a ideia de que a censura não tinha atuado para com a imprensa chinesa, e de facto eu queria ver essa documentação, eu queria ver provas se de facto se tinha sido assim e como é que tinha sido. E, entretanto, depois matriculei-me no mestrado e decidi, é mesmo este o meu tema de investigação, porque encontrei documentação. E, portanto, a minha investigação envolveu dezenas de idas aos arquivos, confirmar dados, durou entre 2000 e... Portanto, começou em 2020, quando eu publiquei a primeira reportagem no Hoje Macau, mais focada na figura do Lionel Borralho e no braço de ferro que fez com a Comissão de Censura, e depois terminou em janeiro de 2025, quando eu defendi a tese. Inicialmente encontrei documentação só sobre a censura à imprensa portuguesa, nomeadamente os telegramas quase semanais ou quinzenais que eram enviados pelo governador para o Ministério do Ultramar, com as provas, portanto com a notícia original, rasurada e o porquê, pronto. Mas faltava mais, e eu não estava a encontrar essa documentação, e foi graças à diretora do Arquivo Histórico-Diplomático, Margarida Lages, que me disse que havia mais, nomeadamente, a documentação da Comissão de Censura à Imprensa, e foi então que eu descobri que houve esse organismo em Macau, tal como nas restantes colónias ou territórios ultramarinos, como a certa altura se intitularam. Havia uma Comissão de Censura à Imprensa que funcionava como um organismo público, tinha funcionários, estafetas, horários de trabalho, tradutores, sinólogos e regras definidas para a censura, quais os temas a abordar. Eu não me vou alongar aqui porque, de facto, esse capítulo está bastante detalhado no livro. E foi muito bom eu ter encontrado esta documentação, porque é assim, a documentação relativa ao ultramar está muito dispersa
E Macau é de facto dos poucos territórios onde a documentação está completa em várias áreas, não só nesta área. Isto era só uma parte que eu queria aqui deixar claro. Há muita discussão relativamente à documentação, pronto. E então eu consegui, de facto, traçar este perfil de funcionamento deste organismo público. Principais conclusões deste livro é que, de facto, houve censura ou houve escrutínio à imprensa chinesa e portuguesa, mas à imprensa chinesa nunca foi, a legislação nunca foi aplicada da mesma maneira. Houve desigualdades claras no tratamento para com as duas imprensas, e há várias provas. Eu já vou aos meses de 1, 2, 3, porque aí é um momento de ruptura e é um momento muito específico neste contexto. Antes do 1, 2, 3, portanto, a imprensa chinesa era analisada pela Comissão de Censura, havia cortes aplicados, mas eles não eram respeitados. Portanto, o OMUN não respeitava o corte e publicava a notícia na mesma. A outra imprensa que antes de 1, 2, 3 era classificada como nacionalista e depois passou a ser classificada como neutra. Esta foi outra das consequências de 1, 2, 3, mas eu vou procurar não me alongar muito. Respeitou alguns cortes, mas outros não respeitou. Ou seja, a lei não era cumprida como deveria ter sido. No que diz respeito à imprensa portuguesa, nós temos vários exemplos. Temos suspensões de jornais, porque não mandaram notícias à censura, ou porque não respeitaram os cortes. Temos o caso paradigmático do bispo Dom Paulo José Tavares, que tentou travar, e penso que conseguiu, a entrada do maoísmo nas escolas católicas. Foi um bispo muito importante em Macau, mas sobre ele há outros estudos bem mais detalhados. Mas este livro também aborda esse momento. E o bispo Dom Paulo José Tavares foi uma figura muito visada pela Comissão de Censura, porque por isso simplesmente publicava os seus artigos de opinião, ou não mandava artigos à censura relativamente àquele braço de ferro que estava a ocorrer com os alunos. E essa é uma prova de como as autoridades portuguesas não deixavam escapar nada relativamente à imprensa portuguesa. A Gazeta Maquense foi outro jornal bastante visado pela Comissão de Censura. A figura do Leonel Borralho era, de facto, uma figura muito visada, e temos até, o livro conta até como a administração portuguesa temia. Eu encontrei relatórios oficiais sobre isso, de que temiam que o Leonel Borralho tinha ligações a Taiwan e isso teria até algumas intenções políticas. Portanto, era uma figura também visada pelas autoridades. E Leonel Borralho, no final dos anos 60, eu creio em 1969, envia cartas ao próprio Marcelo Caetano a queixar-se da desigualdade de tratamento da censura, tendo em conta que a imprensa portuguesa era completamente pró-regime. Não havia, a crítica que se fazia não era para com o regime de Salazar, era para com a administração local. Por exemplo, o Leonel Borralho criticava imenso as condições do hóquei a campo e as quesílias que havia com esse tipo de competição, e eram esse tipo de artigos que eram cortados. Portanto, estamos a falar de uma crítica muito local, muito específica, não era uma crítica ao regime em si. E ele dizia: porquê manter estas desigualdades e este escrutínio todo quando nós até somos a favor do sistema? Pronto. E estes são alguns exemplos de desigualdades que houve. Passando agora para 1, 2, 3. De facto, 1, 2, 3 foi um momento de ruptura. Há um livro muito completo editado, aqui
pela Livros do Oriente, está aqui a Cecília e o Rogério aqui presentes, do José Pedro Castanheira, que fala sobre o 1, 2, 3 e que fala sobre esta questão da imprensa. Eu também cito esse livro no meu trabalho. Durante 1, 2, 3, a censura bem tentou atuar para com a imprensa chinesa, mas de nada valeu. Todas as notícias foram publicadas, o tom usado nas notícias era muito forte contra a comunidade portuguesa, contra as autoridades portuguesas. Os jornais portugueses cumpriram todas as regras de censura, inclusivamente não saíram para as bancas, e a imprensa chinesa continuou a publicar-se sem nenhum tipo de cortes, como se nada existisse. Portanto, e a partir de 1, 2, 3, a censura, a Comissão de Censura à Imprensa, por isso, simplesmente deixou de atuar para com a imprensa chinesa. Não sei se já referi este ponto, mas só mesmo para concluir, outra das grandes conclusões foi a neutralização, digamos assim, da imprensa pró-nacionalista. E eu digo pró-nacionalista porquê? Porque eram as próprias, ou seja, era a própria Comissão de Censura à Imprensa que classificava os jornais. Portanto, eu encontrei nas provas, por exemplo, o Seaman era classificado como pró-nacionalista, e a partir de 106 há a mesma designação de jornal neutro. Pronto, ou seja, tal como a partir do momento em que o governador Nobre de Carvalho e as autoridades portuguesas acatam a lista de exigências de Pequim, isso está mais que estudado, nomeadamente pelo autor do prefácio, Moisés Silva Fernandes, como a entrega dos capturados, dos fugitivos e tudo mais. Também a imprensa se neutraliza, tal como se neutraliza tudo o resto. E a censura deixa de se fazer para com a imprensa chinesa. O livro termina em 74, termina com o 25 de abril de 74. Ainda houve uma comissão de censura ad hoc que funcionou até, não, por acaso é um estudo que falta, até 75 ou um pouco mais. O Dr. Neto Valente saberia melhor que eu, provavelmente, mas ele não está aqui. Que ainda suspendeu um jornal, ainda houve uns processos relacionados com a imprensa, mas eu não estudei já a comissão ad hoc. Portanto, eu fui até à Revolução dos Escravos. Ainda relativamente às datas, a minha tese vai de 61 a 74. E porquê 61? 61 foi um ano muito difícil para o regime de Salazar, inicia-se a Guerra Colonial, perdemos a Índia Portuguesa, e eu decidi começar nesse ano, até porque não há muita documentação anterior aos anos 60, e por questões óbvias termino com o 25 de Abril. Mas para o livro eu trago também alguns capítulos relativos à censura antes dos anos 60, e observa-se também como 1, 2, 3 mudou tudo, porque há um capítulo sobre um processo imposto contra uma livraria chinesa em meados dos anos 40. Desculpem, eu não tenho todas as datas presentes, mas em meados dos anos 40, uma livraria, Thompson & Co., foi-lhe aplicada uma multa por ter vendido livros que não foram sujeitos à censura. Portanto, eu acredito que este processo, depois de 1, 2, 3, jamais iria acontecer. E de resto, este livro mostra também, é também curioso do ponto de vista da censura que foi feita aos textos do Monsenhor Manuel Teixeira, que muitas vezes estavam carregados de ironia. Ele tem uma crónica em verso com referências aos Lusíadas, que remete para a realidade muito própria de Macau. É muito engraçado. Eu acho que devem ler, porque de facto, e aquilo foi censurado. Há também este festival fez também, recorda também Luís Gonzaga Gomes,
O meu livro fala também da relação da Comissão de Censura com o Luís Gonzaga Gomes, e termino com outra das grandes conclusões da minha obra, é que, de facto, através desta análise à imprensa, à forma como a Comissão de Censura à Imprensa atuou, os diálogos que ocorreram neste contexto, os relatórios que eu cito, prova que Portugal nunca exerceu uma autonomia plena em Macau. E isto fica por demais evidente. Já há outros estudos do Moisés da Silva Fernandes, temos o trabalho do António Vasconcelos de Saldanha, e há mais autores. Através desta análise da imprensa, nós percebemos que não exercemos aqui uma autonomia plena, procuramos dialogar sempre, procuramos saber estar. Eu acho também é de louvar, eu acho admirável a forma como ficámos, como administramos este território tantos e tantos séculos, passando muitas vezes por períodos complicados, não é, na história, e fomos ficando, fomos dialogando, fomos sendo aceites, fomos aceitando, fomos acatando. Pronto, a análise à imprensa e à censura mostram isso muito bem. E de resto, não há, falta alguns estudos sobre o século XX em Macau. E este livro mostra também como se fazia o jornalismo da época. Claro que a imprensa chinesa não consegui fazer uma análise. Eu tive ajuda na tradução da Viviana Chan, que é uma jornalista que anda por cá também. Eu agradeço às pessoas que eu entrevistei também o Jorge Fão, o Francisco Manhão, para esta, Hermano Castilho, para esta obra, para me darem esse contexto social que faltava, que os livros, porque a documentação não me dá esse contexto. A documentação é a documentação oficial do regime, e eu quero aqui deixar claro, a tradução foi feita pelo regime, e eu precisava de alguém que vivesse cá, que me dissesse, olha, era assim ou era de outra forma. E eu entrevistei essas pessoas, agradeço a todos eles, e então, lendo o livro, percebes como é que se vivia e como é que tínhamos duas comunidades em coexistência pacífica, à exceção de 1, 2, 3, em que se viraram todos uns contra os outros, não é? Mas isso também está mais documentado, e depois tudo acalmou. Coexistiam com diferenças grandes, muitas vezes sem comunicar como deve ser, com respeito mútuo, e os jornais abordavam temas diferentes, quer dizer, os jornais chineses sempre escreveram para a sua comunidade, não é? E muitas vezes escreviam ou falavam da comunidade portuguesa até de uma forma enviesada, com um tom crítico. E a nossa imprensa escrevia para nós, não é? Para a nossa realidadezinha pequena. Eu digo realidadezinha porque nós éramos uma comunidade ainda mais pequena do que somos hoje, não é? Então, quase que não se tocavam as duas imprensas. Outra questão, por exemplo, em termos de temas, o Frederico já falou de alguns temas que surgem aqui censurados. Uma questão que eu achei particularmente interessante, também era um objetivo do meu trabalho, era perceber ao que é que os censores prestavam atenção, o que é que incomodava o regime. E a guerra colonial era um dos temas que aparecem, então foi muito curioso ver como a imprensa chinesa aborda a guerra colonial da perspectiva dos movimentos de libertação, enquanto que a imprensa portuguesa aborda o conflito referindo-se a eles como terroristas, não é? Portanto, vemos então uma imprensa portuguesa completamente alinhada com o regime de Salazar
e a imprensa chinesa do outro lado, crítica para com aquilo que se estava a passar. Eu dou agora, pronto, eu penso que consegui resumir o meu trabalho. Gostava de ouvir perguntas, comentários. Não sei se o Frederico quer acrescentar alguma coisa. Desculpa. Nada, digamos, de mais. Nada de mais substancial, provavelmente, a acrescentar. Eu penso que seria bom passar os comentários e os diálogos e as questões para os participantes. Apenas uma pequena nota, se calhar, sobre o 1, 2, 3. Penso que toda a gente sabe o que foi o 1, 2, 3. O 1, 2, 3 foi, de facto, um movimento, uma sublevação coletiva da sociedade chinesa de Macau contra a administração portuguesa de Macau. Deu-se em dezembro de 1966. Não podemos deixar de lembrar que a Revolução Cultural começa exatamente em 1966 e, portanto, algumas repercussões e alguns efeitos da Revolução Cultural desencadeada por Mao Tse-tung e pela sua clique teria de ter alguns efeitos, teriam de se repercutir em Macau, como tiveram. A administração portuguesa na taipa meteu o pé na argola e a repressão que se seguiu causou cerca de 8 mortos e 40 feridos, todos da população portuguesa, o que revoltou muito a população. E no dia 3 de dezembro de 1966 foram fazer uma manifestação talvez violenta perante o governador, no Palácio do Governador, portanto uma afronta direta ao poder, o que fez sair para a rua algumas carrinhas e alguns mini-tanques e com um grande aparato militar. Estava instalada a confusão, estava instalada, digamos, um embate entre a força política administrativa portuguesa e a força popular da República Popular da China a passar para as ruas. A pior coisa que pode haver para os militares é desordem nas ruas e, nessa altura, Macau tinha, de facto, forças militares, forças de marinha e forças de exército. Reprimiram a população, causaram, digamos, grande perturbação. Essa perturbação, por outro lado, também foi muito sentida pelo próprio governo chinês. Zhou Enlai, primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, estava muito preocupado com o que estava a passar em Macau, mas evidentemente que não poderia, nem quereria certamente tirar o chão debaixo dos pés aos habitantes e aos residentes chineses de Macau. E diz-se que terá falado com Mao Tse-tung sobre a preocupação que tinha, porque Macau e Hong Kong eram, digamos, as únicas portas na altura de diálogo com o Ocidente e de entrada e saída de mercadorias que eram muito necessárias à economia chinesa. E Mao Tse-tung ter-lhe dito: estica o arco, mas não mandes a seta. Então, perante o receio de muita população de Macau, especialmente a população de origem portuguesa e os portugueses residentes em Macau, viviam no receio de que os guardas vermelhos pudessem entrar pelas portas do cerco adentro. O que é certo, o que a história demonstra é que o Zhou Enlai, quando pôs o Exército de Libertação Popular às portas da porta do cerco, às portas de Macau, foi justamente para impedir que pudesse haver qualquer entrada mais abrupta dos guardas vermelhos e da clique de Mao Tse-tung, para proteção não só dos habitantes de Macau, mas proteção do estatuto jurídico-político de Macau na altura, que era conveniente para a República Popular da China. No entanto, esse movimento de 1, 2, 3 foi decisivo relativamente à subsistência da Comissão de Censura. Normalmente tinha como presidente o chefe de gabinete do governador de Macau, que era o presidente da Comissão de Censura, e o que é certo é que os jornais, todos os jornais chineses,
a partir das ocorrências e do pedido de desculpas que o governador Brigadeiro Norte de Carvalho teve que pedir às autoridades, às entidades chinesas. O que é certo é que os jornais chineses nunca mais foram à Comissão de Censura. Isto é, da sua investigação resulta que o Amuniat Pou, de vez em quando, mandava os linguagens para a Comissão de Censura, os linguagens vinham visados e vinham com cortes, e o Amuniat Pou publicava os cortes. Isto é, publicava tudo. Portanto, como quem diz, se queres os linguagens, toma lá os linguagens. Risca o que quiseres. A imprensa era vista, era traduzida, mas não, os cortes não, ou seja, as notícias eram publicadas na íntegra na mesma. Eram publicadas tal e qual. Portanto, não havia desobediência. O que é certo é que quer o Amuniat Pou, quer o Vakio Pou, quer o Siman Pou e um outro deixaram de ir à censura pura e simplesmente. Sendo certo que os jornais portugueses só deixaram de ir à censura no dia 3 de maio, como foi referido na reunião, 3 de maio de 1974. Isto é, havia a mesma lei, mas a lei tinha duas aplicações diferentes. Os jornais chineses mandavam os linguagens, mas estavam-se nas tintas para os cortes, publicavam tal e qual. Aquilo que entendiam. Os jornais portugueses tinham que se sujeitar a publicar as notícias depois de irem à censura, respeitando os cortes. Sabemos que alguns não aceitavam os cortes. O Leonel Borralho, por uma questão de provocação, não aceitava os cortes. Toda a gente dizia que o homem estava ao serviço do Chiang Kai-shek e da Formosa. O que é certo é que ele foi um grande opositor da Comissão de Censura e, de algum modo, também teve na origem da recusa dos jornais portugueses a serem censurados após o 25 de Abril, embora houvesse ali 2 ou 3 semanas em que, de facto, a censura ainda prevaleceu. Eu gostava de abrir o debate e ficarmos atentos aos vossos comentários e às vossas questões e às perguntas que eventualmente queiram suscitar. Muito obrigado. Queria só dar uma nota. A seguir ao 25 de Abril existiu realmente uma comissão ad hoc no tempo do governador Garcia Leandro, que em 75 suspendeu Notícias de Macau, que estava instalado na calçada do Tronco Velho, no mesmo sítio onde está hoje o jornal Notícias, como é que se chama? A Tribuna de Macau, embora num edifício antigo. A Tribuna está hoje no edifício novo. A suspensão foi por um curto período, mas na altura o proprietário, que era curiosamente um opositor do regime, o Hermes Machado Monteiro, não quis voltar a publicar o jornal e nessa altura acabou Notícias de Macau, onde trabalhava uma série de gente de Macau. Outra coisa curiosa, que eu li o livro todo, achei 2 notas curiosas. Uma era considerar o Borralho um perigoso agente de Taiwan, quando o Borralho, desde sempre, tinha uma característica, que era uma linguagem normalmente ofensiva, sem limites, que se manteve até aos anos 80 e atacava sobretudo a administração sem qualquer argumento. Eu sei porque fui alvo, na altura era diretor do Gabinete de Comunicação Social e fui alvo desses comentários. Portanto, o que o Borralho queria exatamente era atingir determinados objetivos, normalmente objetivos financeiros. Dizia-se, e acontecia, que ele anunciava, por exemplo, que ia, passado uns dias, dar uma grande caixa sobre uma coisa ligada, por exemplo, ao Stanley O, e essa caixa nunca saía, e a gente sabia que ele tinha resolvido a coisa pela via diplomática, digamos, não é? Portanto, esse é o retrato do Borralho, que curiosamente foi também correspondente do Diário Notícias. Há uma série de reportagens dele no Diário Notícias, quer políticas, quer de cultura, designadamente sobre a luta de grilos em Macau e tal. Portanto, o Borralho era isso, o Borralho não queria. E conseguiu, de facto, depois, nos anos 80, vir a ser deputado
da Assembleia Legislativa, formou um movimento e conseguiu ser deputado da Assembleia Legislativa. Portanto, não percebo como é que a administração... Mas também nessa altura, quem não fosse para o regime era comunista, porque os funcionários públicos, durante o tempo do Estado Novo, tinham que assinar um documento em que manifestavam ativo repúdio pelas práticas e pela filosofia comunista, e sem isso não se entrava na função pública. Outra coisa que achei muita graça também foi considerado o Vácuo um jornal ligado a Pequim. Eu conheci muito bem o diretor do Vácuo nos anos 80 e a ideia que transparecia é que o Al-Mun era ligado a Pequim, mas que o Vácuo era ligado de facto a Taiwan, até o próprio nome. É o jornal dos ultramarinos, portanto eu achei muito engraçado que fosse feita essa consideração. Pronto, são esses contributos. Muito obrigado. Eu aproveitava para perguntar à Andreia, concorda com uma leitura, depois da investigação e das conclusões a que chegou, concorda com uma leitura de que esta acomodação das autoridades portuguesas, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista político, quer até do ponto de vista da aplicação da lei, esta acomodação acabou por ser, digamos, o salvo-conduto da presença portuguesa em Macau? Aliás, eu há bocado já falei um pouco sobre isso. Eu acho que nós fomos ficando porque fomos dialogando, porque nos fomos sujeitando e porque interessava às duas partes. Eu acho que Macau foi feito assim, não é? E de certa maneira estas adaptações permitiram-nos ficar. E a história de Macau tem outros exemplos que mostram como nós fomos conseguindo ficar porque também soubemos estar. Eu acho que foi uma mistura de todos estes elementos. Daí eu ter dito que acho tão curioso como é que nós ficámos aqui tantos séculos e tantos anos administrando muitas vezes com pinças, não é? Eu acho que sim, houve muitos momentos muito difíceis para a administração portuguesa. Eu queria deixar aqui uma nota relativamente a este período 1, 2, 3. Eu acho que o governador Nobre de Carvalho atuou muito bem. Ele foi quase deixado sozinho, no meio de telegramas para Portugal e a intransigência de Salazar em tanta coisa, não é? Que ele achava que o mundinho era feito à imagem de Santa Combadão. Horrível, desculpem. E eu acho que o governador Nobre de Carvalho esteve muito bem. E a prova hoje é que temos uma ponte com o seu nome. Eu acho que, apesar de todos os protestos que houve e todas as tensões que houve, eu acho que a sociedade de Macau, com as suas comunidades, não é? Respeitou o governador, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ele foi uma peça vital para a nossa continuidade aqui na altura, para a continuidade da administração, com a paz com que tivemos a seguir, porque depois, de facto, a elite chinesa manteve a sua presença e tivemos o governo sombra aqui e tudo isso é conhecido. Eu acho que o governador foi fundamental para isso e sim, sem dúvida que nós fomos ficando porque nos soubemos adaptar e soubemos conversar, dialogar, perguntar a quem sabia, não é? Falar com quem sabia e é isso. Muito obrigado. Mais questões? Alguma pergunta? O que é que se passa hoje ao nível de censura? Há autocensura? Não há autocensura? Há liberdade? Comunicação? Carlos Moraes José?
Essa capacidade que André estava a referir, que os portugueses aqui tiveram, eu acho que era muito interessante fazer um estudo mais aprofundado ao nível da filosofia política, de como é que um poder só existe enquanto não se exerce, que é o caso do poder português em Macau, que basicamente não se exercia na vida real, na prática, pelo menos para 98% da população, e exercia-se violentamente às vezes para os restantes 0,2%, que é a própria comunidade portuguesa. Isso foi-se passando ao longo de todo o século XX, não parou com o 25 de Abril. O governo de Macau, os vários governos de Macau, nem todos, mas tiveram muitas vezes atitudes repressivas para com a sua própria população, não podiam ter para com a população chinesa, porque já estava desde o 1, 2, 3, de facto, noutro plano. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser interessante esta relação que se mantém ao longo de 500 anos, baseada numa conveniência e numa representação que não é real, numa irrealidade. Macau, no fundo, é uma irrealidade. E isso é um bocadinho como também nós hoje temos aqui esta relação entre a China e Taiwan, em que ambos dizem que só há uma China, mas têm dois entendimentos diferentes de que China é essa. Aqui também não nos mesmos moldes, mas de algum modo também havia aqui um poder que se dizia poder, mas que não o era e que não tinha sequer o poder económico real. Portanto, e que nem sequer conseguia censurar os jornais. Portanto, que raio de poder é este, não é? Pronto. Quanto ao presente. Bom, em todos os tempos há sempre controle ideológico da comunicação social. Todos os jornais têm uma linha editorial e existe um controle dessa linha editorial. Existe isto em qualquer jornal hoje, por exemplo, nós vemos como a imprensa no Ocidente é parcial em relação à guerra que está a decorrer neste momento no Irão. Já é óbvio que são escondidas informações, e não só são escondidas informações, como são passadas narrativas extremamente absurdas, que só, de facto, quem não pensar 3 minutos é que pode acreditar nelas. Portanto, há sempre, independentemente de se viver numa democracia liberal ou de qualquer outro tipo de regime, qualquer meio de comunicação social, em qualquer meio de comunicação social, há sempre um controle ideológico. O que é importante é que seja assumido. Eu acho que o que é importante é que o leitor saiba, quando pega num jornal, que ideologia, que ideia é que está por trás desse jornal e como é que os factos, então, são construídos e arrumados nesse meio de comunicação social. Porque é bom que as pessoas não se esqueçam que os factos não existem, são construídos. Os factos históricos, os factos jornalísticos são construídos, não são evidentes, por assim dizer. É muito fácil começar uma notícia de uma maneira ou de outra. E isso muda tudo no modo como o leitor tem acesso à realidade ou a essa hiperrealidade que o próprio jornalismo constrói. Portanto, a resposta é essa, Frederico. Sim, há autocensura, há controle ideológico, porque cada jornal tem balizas morais, balizas éticas e balizas políticas, para além de objetivos. Para além de objetivos também políticos e também éticos e também morais. Portanto, sim, há sempre isso. E havendo uma panóplia diferente de ideias e de jornais, portanto, e de fontes de informação, chama-se isso haver liberdade de imprensa e cada um que tem uma opinião a poder exprimir. E é isso que, agora, não se pode dizer que naquele jornal tem que sair todas as opiniões. Por exemplo, no meu jornal não entram opiniões do nazi, por exemplo. Não entram. Isso não é liberdade de expressão. É, depois não é. É assim. Não entram. Portanto, cada órgão tem que marcar os seus limites, tem que saber o que é que discurso de ódio, por exemplo, houve um exemplo assim, alguém me enviou uma carta com um discurso como é que eu vou chamar aquilo? Um discurso de ódio em relação a uma prática sexual de alguém. E eu recusei-me a publicar isso. Quer dizer, isso eu não publico. E pronto, eu acho que é bom que as pessoas tenham noção que não há inocentes, que não há puros, não há jornalismo, porque é impossível. É impossível, porque a própria construção dos factos
já é em si ideológica. Portanto, é bom assumir que a ideologia é que nos informa quando nós informamos. Isto é que é importante, as pessoas têm noção de que, ok, este órgão de comunicação social situa-se nesta área, aquele situa-se na outra, está a defender os interesses deste, está a defender os interesses daquele, porque todos defendem alguns interesses. Pronto, é isto. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Alguém quer comentar? Quer falar? Apenas para meter uma nota de humor local macaense, que é uma coisa que já me tem feito pensar há muito tempo. Eu vim para cá como jornalista, saí daqui como fugindo da Revolução Cultural, no 2-3, tinha 16 anos, tinha 15, aliás. Eu pergunto-me se a incapacidade, voltando à censura, a incapacidade de conseguir controlar o que era publicado nos jornais chineses, provavelmente descobria-se uma semana depois, não teria nada a ver com a falta de conhecimento da língua chinesa. Eu estou a falar nos anos 60, anos 50, porque tenho mesmo essa experiência de que quem vinha governar Macau eram quadros da administração, sobretudo quadros superiores. Ninguém falava chinês, ninguém conhecia a cultura local, sobretudo a chinesa. A comunidade macaense era desconhecida em Portugal. Quando eu digo macaense, é macaísta. Uma comunidade que não é nem chinesa nem portuguesa. Portanto, a falta de conhecimento da língua chinesa, a falta de capacidade de diálogo direto com os chineses. Nós hoje estamos numa situação em que se fala, por exemplo, se não se falar bem chinês, há muita gente que sabe mandarim e cantonense, mas se não souber falar, se não se falar inglês, hoje falamos inglês e conseguimos comunicar. No meu tempo, nos meus 15 anos e antes disso, eu lembro perfeitamente que a comunidade portuguesa reinou. Não sabia uma palavra de chinês. E a comunidade chinesa não sabia português, tirando os mercados em que eles sabiam dizer caro, barato, batatas, tomate. Quer dizer, não terá tido a ver com qualquer coisa que foi o desconhecimento da língua? Sim, mas não só, porque a Comissão de Censura à Imprensa tinha tradutores, mas há sempre... deixa-me ver se o Carlos Siqueira, que era sinólogo, portanto, e ele trabalhava na Comissão de Censura à Imprensa, mas há sempre o desconhecimento do outro lado. E depois eu acho que havia também a percepção de, isto é deles, isto é para eles, isto é para eles para eles saberem o que se passa. Nós traduzimos e, ok, se for incómodo, vamos lá tentar cortar, mas isto não é para nós, é outro mundo. E havia, de facto, esse desconhecimento, sem dúvida. Eu acho que foi um conjunto de fatores. Eles eram muito poucos. O corpo de expediente cínico era muito escasso. Os tradutores sempre foram muito poucos. Eu trabalhei na Relação dos Assuntos Chineses. Eu sei a dificuldade que havia em fazer traduções. Eu era letrada portuguesa. Eu fazia a tradução do português para o chinês, para os meus colegas traduzirem para chinês, depois tinham que rever a prova. Era um trabalho muitíssimo duro. Dou como exemplo os discursos dos governadores. Uma dor de cabeça traduzir o discurso do governador Pinto Machado, que era poeta. Ok. Pronto. Está a ver? É só isso, é que nós éramos muito poucos para conseguir dar resposta àquele volume de trabalho insano de traduções. E então... Na comissão de censura estamos a falar de 2 pessoas por língua, 2, 3 pessoas por língua, um trabalho feito a altas horas da noite, porque depois tinha que se telefonar para as redações. Então, a certa altura no livro eu tenho tipo, como é que é? Cortado,
mas saiu porque não atendeu o telefone, algo do género. Portanto, imaginem, madrugada, noite dentro, tem que estar a telefonar, a pedir as provas, os papelitos. Portanto, claro que era um trabalho, não era impossível traduzir tudo. E depois havia, de facto, desconhecimento da língua e da realidade. Eram mundos à parte. Hoje ainda é um pouco, mas na altura era muito mais. Pronto, é isso. Estamos em cima da nossa hora. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença, pela vossa participação. Uma última pergunta à Andreia. Andreia, vai continuar a escrever sobre Macau? Vamos ver se eu consigo. Eu quero, eu neste momento acabei de defender há pouco tempo o projeto de doutoramento, aí já não é só sobre Macau, vou-me debruçar sobre a mocidade portuguesa no ultramar, obviamente que no ultramar todo, porque são muitos territórios. O meu objetivo é comparar o Oriente, Macau e Índia Portuguesa com 2 territórios da África que tiveram em guerra, provavelmente Angola, Moçambique, mas ainda estou na fase do mapeamento. A minha ideia é tentar perceber como é que a mocidade portuguesa ajudou a difundir as ideias de unidade do Império e de manutenção do Império. O Império era tudo menos uno, mas para o regime era unidade e manter o Império. O meu objetivo é esse. Eu tenho também já muita documentação sobre a mocidade portuguesa em Macau, que tinha muito pouca dimensão, digamos assim. A minha ideia é tentar perceber se, por exemplo, nos territórios africanos havia mais difusão ideológica, se a mocidade era mais usada para de facto manter a ideia de império do que aqui, por exemplo, porque aqui não havia muito crítica face ao regime, não havia esse perigo, então... mas estou muito no início, sim, eu tenho já publiquei 2 artigos na revista de Cultura, um deles sobre o livro, saiu um mais recentemente sobre a figura do Henrique Valdés, que fundou em Macau o Centro Republicano Eleitoral, ligado a um partido republicano. Ele era maçom e ligado à Marinha. Portanto, a minha ideia é ir escrevendo o que eu for encontrando. Há muita coisa por investigar ainda sobre o século XX. A Célia Reis é uma historiadora que tem estudado muito o período da Primeira República, mas a minha ideia é focar-me em alguns temas seguintes. Pronto, já estamos em cima da hora. Agradeço muito terem vindo. E